Bom, eu sou a Suelen, trabalho lá no CMTA, que fica no CREFCOM. Para quem não conhece, o CMTA é Centro de Produção de Material, Centro de Produção de Material na área da deficiência visual, tá? E também atuo no Colégio Pedro II, no NAPNE, que é atendimento às pessoas com necessidades específicas, e eu trabalho mais ou menos a mesma coisa, atendendo alunos com deficiência visual, fazendo produção de materiais, né? Transcrevendo material, ensinando também algumas ferramentas para os alunos, quando eles precisam, enfim. A gente teve a primeira semana, que a gente falou um pouquinho do histórico Braille, e falou um pouquinho também da importância do Braille. E essa segunda semana a gente vai falar do que a gente utiliza para escrever o Braille, né? Quais são os recursos que a gente utiliza para escrever Braille. Para quem entrou agora, né, que primeira aula agora, como a gente está num curso à distância, o recurso que a gente vai utilizar em Braille é o Braille que a gente chama Braille em negro, que é o Braille para pessoas videntes, é o termo que a gente usa para pessoas que enxergam. Mas, por exemplo, eu que trabalho com transcrição de material, na verdade, foi o que eu expliquei para as meninas. A pessoa que trabalha com Braille, que enxerga o Braille, ele, por mais que o Braille seja o sistema de escrita e leitura em alto relevo, né, a pessoa que enxerga, ela vai utilizar o Braille vendo. Por quê? Porque a gente não tem o preparo, a estimulação que um cego, que uma pessoa cega vai ter quando ele vai utilizar a leitura do Braille pelo tato, tá? Então, não é impossível, não acredito que seja impossível. É claro que, como a gente explicou no primeiro dia de aula, os tipos de a deficiência visual, que tem dois tipos, que é adquirida e congênita. Congênita, geralmente, quando a criança já nasce com a cegueira, ou, de repente, logo pós-parto, aconteceu alguma coisa que a pessoa perdeu a visão. E aí, com certeza, o aluno vai passar pelas etapas de estimulação e vai aprender o Braille. Quando a pessoa perde a visão, às vezes até numa idade avançada, né, que pode acontecer por um acidente ou por alguma doença degenerativa, aí sim, não é impossível aprender o Braille, mas é preciso da estimulação. Então, todas as pessoas que eu conheço que trabalham com Braille, que lê o Braille, sim, a gente lê o Braille vendo, tá? Fiquem à vontade para me perguntar qualquer dúvida. Então, hoje nós vamos trabalhar com instrumentos, né? Os equipamentos que a gente utiliza para escrita Braille. Os principais equipamentos que a gente usa, né, para produção é reglete, que é junto com a punção, a máquina de datilografia Braille ou máquina de escrever em Braille. Algumas pessoas que têm sala de recursos na escola, geralmente tem uma máquina que a gente chamava de Perkins, mas na verdade o Perkins é uma marca, né? Muita gente fala, máquina Perkins. Na verdade, a Perkins é a máquina, mas é a mesma máquina que a gente utiliza. Então, às vezes você pode encontrar máquina de datilografia Braille, ou às vezes máquina de escrever Braille. A impressora Braille, tem vários tipos, né? Tem antigas, hoje em dia tem até impressoras Braille que imprimem tanto em tinta, que é para alunos com baixa visão, né? Às vezes com a fonte maior, e também Braille, mas assim, é um custo bem alto. E a linha Braille, que a linha Braille é um equipamento muito bacana que já vou mostrar para vocês. A reglete, né, é um dos instrumentos mais clássicos que a gente usa quando a gente vai fazer um curso de Braille. Sem dúvida, o meu primeiro curso de Braille foi à distância também, né? Eu utilizo muito o Braille em negro, porque eu faço a transcrição no Braille fácil, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, que é um instrumento que a gente usa para transcrever e imprimir, né? Mas todo curso que você faz presencial, você aprende com a reglete. E, sem dúvida nenhuma, é muito bacana a gente fazer o curso presencial, porque, assim, você
vai aprender, a gente começa vendo no braille em negro, né? Mas quando a gente vai escrever, a gente vai utilizar, né? A gente erra, certo? Então, sem dúvida, é muito bacana. Ele sempre é acompanhado de uma punção, que é como se fosse eu não sei quem já viu, uma agulha que a gente fura os pontos em braille. E existem vários tipos. Ó. Essa, por exemplo, ó, quando eu falo isso, é produzido em metal ou plástico. Consiste de duas placas unidas por dobradiça, que um dos lados, né, você coloca o papel, encaixa o papel, tá? E aí eu não sei se vocês conseguem ver na câmera, a telinha braille, ó, é cada um desses espaçozinhos que eu estou mostrando aqui. Dá para ver, gente? Dá. Pequenininho. Bem pequenininho, tá vendo? Cada espaço retangular desse aqui representa a telinha braille. E aí você utiliza a punção para furar esses pontinhos. A punção é um instrumento manual pequeno, que ele tem a cabeça dele e a ponta, que eu vou mostrar um pouquinho, tá? Ó, por exemplo, nessa foto, ele está mostrando a punção. Tem de vários modelos. Por exemplo, nessa foto abaixo, na direita da tela, abaixo, ele tem um encaixe para você encaixar o dedinho. Tem uns que são mais gordinhos, a ponta dele, para você segurar melhor, né? Então, existem vários tipos também de punção. E como acontece na questão da reglete também, que existe vários tipos. Essa aqui, por exemplo, que eu tenho, que eu estou mostrando para vocês, é uma pequenininha, meu xodozinho, que eu uso no meu estojo, que é de bolso, a gente chama reglete de bolso. E aqui, que eu tenho também em casa, eu tenho reglete de página inteira. Porque você não precisa... Nessa foto, à direita, na parte inferior da tela, vocês estão vendo? Tem três tipos de reglete aí na tela. A de página inteira, que está superior aí à direita, né? Que está até com a punção amarelinha. Embaixo tem uma reglete de bolso. E do lado dessa reglete de bolso tem a reglete de mesa, tá? Que geralmente vem o kit, quando você compra, vem o kit com punção. Eu não tenho essa aqui em casa, tenho lá no CNPA, tenho no segundo, mas eu não tenho aqui em casa. Devido a essa questão de pandemia, né? Eu não tenho aqui, eu não tive como trazer. Essa é de página inteira. A diferença dela é que ela não tem os pontinhos. Que eu não sei se vocês conseguiram ver a diferença. Ó, quando eu for abrir a dobradiça, vocês percebem que tem uns pontinhos? Por isso que muita gente acha difícil, às vezes, na hora de você escrever o braille, porque quando você vai fazer aquela pressão com o papel, porque o papel é de 120 gramas, tá? É o papel que você utiliza para... Ou então você pode também, quando você não tem como comprar o 120 gramas, você pode usar também aquele papel 40 quilos. Quando você vai fazer a pressão, o furo vai fazer como se fosse igual quando você vê uma coisa escrita no espelho. Então, mais para frente eu vou explicar isso direitinho. Então, qual é a diferença, né? Essa reglete, geralmente, tem uma outra que é de bolsa. Vou mostrar para vocês também a minha reglete de bolsa. Essa é de plástico, tá vendo? Ela tem a reguinha, como tem a de mesa que está ali na foto. Essa, por que é um pouquinho inferior? Porque ela, às vezes, pode quebrar. E o cuidado que a gente tem que ter é porque hoje em dia na internet, quando a gente vai procurar comprar reglete, existe a reglete tradicional e tem a reglete positiva, que eu vou falar um pouquinho mais para frente com vocês. Então, qual a dificuldade assim, que as pessoas veem quando vai aprender o braille e por que se começa a escrever pela reglete? Primeiro que é mais barato, porque a máquina de datilografia braille ela está em torno de 2.000 e pouco, 3.000, então é bem caro, né? Nem todo mundo pode utilizar. E porque a forma que o Instituto Benjamin Constant defende, por conta que a reglete positiva, ela, apesar de você escrever de uma forma mais que as pessoas consideram mais fácil,
porque você não tem que pensar nesse espelhado, mas os pontos existem certos que reclamam referente à altura que ele faz, tá? A gente também vai falar disso um pouquinho depois. Então, pelo que eu vi lá no quiz, das pessoas que fizeram, quase ninguém errou quase nada, vocês foram muito bem. Mas eu percebi que teve alguns errinhos em relação a essa questão da reglete de ponto a ponto, né, com a reglete punção, e papel, escreve-se o braille de ponto por ponto, da direita para a esquerda. A gente geralmente, né, vai pegar o nosso caderno e escreve da esquerda para a direita. O braille não, a gente escreve da direita para a esquerda. Porque quando você vai virar o papel, você tem que pensar nesse espelhado, tá? Então, se eu for escrever Clarice, eu vou começar lá da direita para a esquerda. C, o L, o A, normal, não vou fazer o contrário. A diferença são os pontos. Se a letra A é o ponto 1, que eu vou falar um pouquinho depois para vocês, né? Eu não vou poder fazer a letra A com ponto 1, mas daqui a pouquinho eu mostro para vocês, tá? A leitura, né, quando você tira o papel, é normal, é da esquerda para a direita, tá? E aí, é uma demonstração, é claro, sem dúvida, é muito bacana quando vocês tiverem oportunidade, como eu falei com vocês quando eu fui me apresentar. Eu espero que esse curso é bem curtinho, que ele seja um gostinho para que vocês, quando essa pandemia acabar, que vocês venham, conheçam o CNTA, vão conhecer o CNTA e façam os cursos com a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar. A gente sempre faz um café da manhã, a gente sempre faz um sorteio, uma brincadeira, a gente monta grupo de WhatsApp, então a gente fica com a amizade além das oficinas e dos cursos. Então, eu estou demonstrando aí os tipos de reglete, que é o reglete de bolso, né? Que só tem a reguinha, não tem a prancha. Ela é melhor, tá? Se for para... qual que é melhor para você comprar? Melhor para comprar reglete de mesa. Por quê? Você pode apoiar o papel, né, e escrever com mais facilidade. Essa aqui é mais para questão de peso. Só que, às vezes, dificulta de onde você vai posicionar, tá? Mas também é válida. Por exemplo, essa de bolso que eu tenho, né, que é bem pequenininha, ela não é muito utilizada, ela é mais utilizada para você escrever um telefone, né? Apesar que hoje em dia está todo mundo com um smartphone, a gente acaba não utilizando muito. Mas antigamente, a reglete de bolso era mais para utilizar isso, tá? Tem a reglete de mesa, a reglete de página inteira, que é essa. Nem todos os cegos gostam, porque, de fato, quando vocês vão fazer um curso presencial comigo, vocês vão ver que vai ficar um pouquinho diferenciado o ponto. Às vezes, na hora a gente fazer o ponto 1, 4, o 2, 5 e o 3, 6, às vezes atrapalha um pouquinho, porque ele não tem aquele arredondadozinho igual tem na reglete de bolso, na de mesa, tá? E a reglete positiva, que eu vou mostrar para vocês a diferença. Aquilo que eu falei para vocês em relação a que, se vocês forem adquirir alguma reglete, tem que ter cuidado. Porque, geralmente, quando você vai buscar uma reglete, a maior parte que entra é reglete positivo. E elas são bonitinhas. Tem umas que é rosinha esclarecente, laranja esclarecente. A diferença dela é que, em vez dela ter os pontos, aqueles furos, conforme eu mostrei para vocês aqui, é o contrário, ela tem um alto relevo na tela braille. E a função dela, ela é como se fosse uma agulha oca, como se fosse uma caneta, sem aquele meiozinho da caneta. Então, em vez dela fazer a pressão contra o papel, ela abraça aquele ponto do papel. Então, você não precisa escrever de forma espelhada. Eu vou escrever da mesma forma que a leitura. Agora, existem lugares que você vai ver que vai falar assim, a forma de leitura e forma de escrita. Não existe muito bem isso, porque, às vezes, quando você vai escrever, nem sempre você vai utilizar a escrita na reglete. Um aluno de ensino médio é muito difícil, ou de Fundamental 2, ele utilizar a reglete. Por quê?
porque você vai ter aulas, né, de português com textos, você vai fazer um texto de sociologia, filosofia. Você escrever ponto por ponto na punção machuca, assim, muito tempo você fazendo, incomoda, cansa o pulso, cansa o braço. E a máquina de datilografia, não. A máquina de braille, você vai fazer os pontos ali. Então, é uma delícia. Fora que você não precisa de virar o papel para ver se errou ou acertou. Você, ao mesmo tempo que você digita, você vai estar vendo os pontos que você está fazendo. Então, ao contrário da reglete tradicional, em vez de furos, você tem uma placa, né, com 6 pontos também, em cada célula braille, em alto relevo. A punção é similar a uma caneta sem pontos, como eu falei com vocês, e então, de que forma já esse alto relevo? Então, você escreve normal, normal não, né? Como a gente escreve, da esquerda para a direita. A gente não precisa de ser o contrário, porque a gente não faz esse espelhado, tá? Aí eu botei para vocês um site que vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais, né? Está demonstrando, eu não tenho a reglete positiva, a diferença, olha, da punção, né? Observe aí no número 1, o alto relevo dele e como que a punção fica. Então, ele abraça o papel. Então, você não precisa fazer espelhado, tá? Mas a gente não vai se preocupar muito aqui, porque a gente não vai trabalhar com isso. Mas convido vocês a fazerem, depois de realizar um curso presencial, que é muito bacana. Então, a máquina de datilografia braille, por que ela é composta de 9 teclas, né? Porque se vocês perceberem na imagem, tem um espaço no meio, e aí os pontos que correspondem ao braille. 1, 2, 3, né? À esquerda, 4, 5, 6 à direita, com um ponto E. À direita, por exemplo, tem a tecla de quê? De retrocesso. Ou seja, quando você está escrevendo lá, eu vou escrever Daniele, eu vou errar, por exemplo, no D. Eu fiz o ponto do F em vez do D, porque confunde, porque é como se fosse o contrário. Por isso, depois a gente vai pegando os macetes na reglete, e quando a gente vai escrever o D, a gente escreve o F, os pontos do F. Quando a gente vai escrever o F, a gente faz os pontos do D. Então, assim, a máquina de datilografia braille, a máquina de escrever braille, ela permite isso. Você escreve, você olha o que você está escrevendo. O cego também olha, ele olha com tato. Então, ele vai nessa partezinha de cima do rolamento. Eu não sei, vocês assistiram o vídeo que eu passei para vocês? As cores das flores? Sim. Então, vocês perceberam quando ele escreve ali? Né? Rapidinho, aí tira o papel. Então, ele vai ler, ele pode ler ali o contato, porque ele errou, e errei. Aí, essa da parte direita, essa teclazinha após o 6 ali, você retrocede. Você pode retroceder. Já a tecla do lado do número 3, está bem pequenininho, mas eu acho que dá para vocês observarem. É a tecla de mudança de linha. Ou seja, acabou, porque ele faz um clean, o cego está ali escrevendo o texto dele. Quando vai acabar o espaço da folha, a própria máquina faz como se fosse um clean. E aí ele já sabe que vai acabar. Ele já dá para regular a quantidade de espaço que ele vai ter para acabar aquela folha ali. E aí ele vai lá e, pum, desce com a linha. Quando está no meio da palavra, a gente faz igual que a gente faz na língua portuguesa. Vou escrever assim, aí eu fiz o AS. Ih, faltou o sim. Então a gente vai fazer o hífen. Por isso que eles contam direitinho, na hora que você vai escrever, tem essa coisa também de você contar a celinha, o espaçozinho, faço o hífen para descer a linha e eu não fazer a separação de sílaba de forma inadequada. Como eu falei com vocês, o braille a gente pode chamar de código linguístico, mas não de língua, porque ele é um código de escrita e leitura. Ele vai ter as mesmas, a gente, quando vai escrever no português, a gente vai ter que fazer as mesmas regras do português.
né? Se eu for escrever, como eu fiz aí no meu slide, eu começo com letra maiúscula, faço acento, tudo igual. Quando vai para o espanhol, né, que eu dei até exemplo disso na aula passada, né, e como é que é no espanhol? Que começa a frase interrogativa, né, é a interrogação no início e no final. A diferença é que a interrogação é como se fosse de cabeça para baixo. A gente vai utilizar a mesma regra do espanhol. O inglês tem também umas regrazinhas que, se vocês estiverem interessados, eu já disponibilizei para vocês no material bônus, na parte do material bônus, a grafia Braille em língua portuguesa. E vocês podem avançar, tem muita coisa. Lá pro finalzinho, tem essas terminologias que eu falo para vocês, do vidente, do Braille em negro, tem a parte também das línguas, tá? Tem várias normas técnicas para quando você vai escrever, inclusive do maiúsculo, porque quando a gente aqui está fazendo um braille inicial, mas, por exemplo, quando eu vou escrever o meu título todo em maiúsculo, tem uma regra quando ultrapassa de 3 palavras. Como vocês estão vendo em tela aí, a máquina de datilografia braille tem 2. Essa é aquilo que eu te falei, que é a máquina tradicional, que a gente chama de máquina PEX, ela é a marca mesmo, máquina PEX. Essa anterior aqui já é brasileira. Ela é brazuca. Lá no Pedro II a gente tem, só que em cor azul. Mas antigamente só tinha essa PEX, que se eu não me engano é alemã. E tem essa aí, que é assim, a top de linha, que a gente chama de Smart Perkins, né? Para você ver, Smart, porque ela é nova, ela é muito bacana, mas é bem mais caro o custo dela. Qual é a facilidade dela? Faz menos barulho na hora do aluno escrever, quando vai fazer as teclas. Então, isso às vezes é um problema também, né? Por isso que a gente tem que, o nosso papel de professor é sensibilizar, principalmente quando a gente tem um aluno cego, ou mesmo que a gente não tiver, a gente traz, por isso, trazer o braille mesmo, trabalhar com isso. Porque às vezes, por exemplo, o aluno de ensino médio, imagina você fazendo prova, aquela prova lá que você está com maior dificuldade. E aí aquele tá. É claro que o aluno depois vai acostumar. Mas já houve casos, né, de ter essas coisas, né, de aluno que ficam com outra. Então, qual é a diferença, né? Primeiro que ela faz bem menos barulho. Eu tive a oportunidade de experimentar, porque tem uma feira em São Paulo, que é muito bacana, que eu vou tentar achar o nome dela e mandar para vocês. Não tem todo ano, não, geralmente de 2 em 2 anos. E, assim, é encantador. É uma feira sobre inclusão, mas para todos os tipos de inclusão. Então, por exemplo, a linha Braille, na época que eu fui, estava em protótipo ainda. Então, eles fazem estandes mesmo, de palestras, estandes. É uma feira muito bacana e que você vê muitas coisas novas. E, assim, eu fui com uma colega, eu fui a trabalho e fui com uma amiga cega. E aí a gente foi naquela coisa uma fila gigantesca para a gente comer, né? E aí vamos para a fila, que eu estava acostumada quando eu saio com ela, para a fila preferencial. E aí você percebe, não existe fila preferencial, porque todo mundo lá tem um tipo de deficiência. A gente, para pegar também lá no metrô, tinha umas vans que já estavam levando as pessoas do metrô já direto para o evento. E aí, cadê eu, né, acostumada, né, quando eu tô com criança pequena, filho de colo, né, tenho 4 filhos, então eu tô acostumada toda hora a ter filho pequeno. Ou quando eu tava com eles, então vamos para fila preferencial. Você percebe que não tem fila preferencial. Então você vê pessoas que têm uma deficiência, por exemplo, algum tipo de deficiência empurrando um cadeirante, sabe? É muito, assim, foi uma experiência muito rica para mim e eu tive a oportunidade de saber a diferença da máquina tradicional para PEX. E uma coisa muito boa para nós, professores, que somos videntes, que às vezes a gente não sabe o braille, como vocês estão vendo aí, ela tem uma telinha na frente. Então, o aluno escreve a palavra e ele, por exemplo, vai escrever o assim, ele escreve o assim só com S. E se o professor não sabe o braille, ele vai ver ali em braille, ele permite ver em braille, permite ver em tinta, inclusive aumentar a fonte dessa tinta que está aí, para caso o professor tenha baixa visão, que pode acontecer.
E ainda ele faz o que o aluno escreve ali sonoramente. Fala o que o aluno está escrevendo, tá? A impressora Braille, como eu falei para vocês, né? Essa no canto esquerdo superior, que está em vermelho, aí é a V3, né? Nós temos na rede São Gonçalo, e tem a V4, que é essa que a gente utiliza lá no CNPA. E é que eu também tenho lá utilizo ela no NAPO, né? Também é um equipamento muito caro, está em torno de 20 mil, 16 mil. Tem também essa questão de ter pessoas que o papel, por exemplo, é um papel contínuo, não é aquele papel separado que você compra. Então, às vezes acontece também, a gente precisa de comprar e não é qualquer lugar que vende, né, esse papel, ainda mais para a instituição pública, porque tem que fazer o pregão, tem esses tipos de dificuldades, faz um barulho bem grande, mas é bem bacana, porque é uma forma de você ter aquele material de forma rápida para aquele aluno, né? Você é um professor, vamos dizer, de português, que eu vi que tem gente aqui de língua portuguesa, precisa de um texto que vai dar lá para a turma, encaminha para o CNPA, a gente joga na norma técnica do Brasil. Isso que é muito importante fazer os cursos, né, que envolvem a instrumentalização para atendimento deficiente visual, a transcrição. Então, assim, a impressora é maravilhosa para as salas de recursos que tem. Não sei se alguns de vocês têm na escola de vocês a sala de recursos, que é a sala de recursos tipo 2, que foi uma época que o governo fez esse programa, implementou de sala de recursos. Teve escolas que conseguiu ganhar essa impressora Braille. Às vezes a dificuldade é ter pessoas mesmo, formação de pessoas para fazer esses cursos e conseguir trabalhar, né, nessa transcrição de Braille, né? E tem um pouquinho também da dificuldade pelo custo e também quando esse equipamento estraga. Aqui no Rio de Janeiro a gente só tem uma pessoa que conserta, que é o Maurício, que ele era do Instituto Benjamin Constant. Para quem não conhece o Instituto Benjamin Constant, é um instituto de referência nacional, a gente fala que é o IBC, que é lá na URCA, e depois, se vocês tiverem oportunidade de conhecer, vale muito a pena. Eles fazem agora, então, inclusive eu partilhei para vocês também no mural, que eles já estão abrindo para 2021 os cursos e oficinas. E já tem para dezembro inscrições para alguns cursos, inclusive se eu não me engano, o primeiro oficina que está lá é de NVDA e 2 votos. Vale a pena fazer, porque ainda mais em época de pandemia, a gente precisa, o Braille é importante, mas a gente precisa preparar esses alunos também para utilizar o computador. Suelen, no caso, esse curso vai ser virtual também? Esse que já está disponibilizado, que eu botei lá para vocês, o link, todos são à distância. E aí é só entrar naquele link e fazer a inscrição. Por que você tem que ficar de olho? Eles são assim, eles fazem com muita antecedência a inscrição. E tem vários cursos lá que eu já tentei me inscrever e não consigo. Porque se você não se inscrever no dia, você não consegue, porque tem muita procura. Por exemplo, esse de NVDA e 2 votos, se eu não me engano, eu acho que é oficina. Porque tem alguns que são cursos e tem alguns que são oficinas, tá? Por exemplo, audiodescrição, eu já fiz uma oficina, e tem também curso de audiodescrição. Então, assim, esse de dezembro, se eu não me engano, que a inscrição é em dezembro, começa em dezembro, ou seja, mês que vem, que já está quase chegando, já começa agora. Então, se possível, vocês agendarem, sei lá, botar para despertar no celular, porque, assim, tem muita procura. E, assim, no segundo dia que você se inscreve, já não tem mais vaga, tá? Então, esse aqui tem essa questão do papel contínuo, né? E sempre que vai utilizar Braille, folha com 120 gramas. A linha Braille também é maravilhosa. Ela foi pensada para o surdo cego. Por quê? Porque o cego, ele ainda pode utilizar o leitor de tela, né? Porque como eu falei com vocês, a importância do Braille é muito importante.
Mas quando você vai utilizar o Braille no ensino médio, for fazer um vestibular, é muito complicado, porque o Braille, você quando vai fazer, por exemplo, um livro, ó, quer ver? Vou mostrar para vocês. Eu lembrei disso. Eu estou com um livro aqui, ó, é de primeiro ano. Ele é o primeiro volume de 5 volumes para um livro de primeiro ano. Entende? Então, quer dizer, principalmente no ensino, nas séries fundamentais iniciais, é importantíssimo o Braille, porque a gente percebeu isso, que é a forma realmente da criança ser alfabetizada, de você ler, até para a pessoa adulta mesmo, poder ter oportunidade quando a gente quer. Eu não quero ver um texto que eu tenho ali no computador, eu não quero baixar, eu quero ter um livro em mãos. Então é isso que é importante, por isso que é importante a acessibilidade, é o direito da pessoa escolher, tá? Então a linha Braille, ela foi pensada para o surdo cego, principalmente. Por quê? Porque o cego, ele tem um leitor de tela. Ele pode usar, tem esse recurso de leitor de tela. O surdo cego, ele já não vai ouvir. Porque o leitor de tela o computador lê para ele. Tudo que eu estou lendo aqui para vocês, ó, é linha Braille, é um display Braille, é um rádio, ele possui em Braille texto no computador. O leitor vai fazer isso para ele. O surdo cego, ele não vai poder ter isso. Então, ele vai poder tanto fazer a escrita nas teclas, como nessa parte preta, ele vai ter um sistema eletromecânico que os pontos vão ser elevados e abaixados. Agora, ele também tem cegos lá, ele é muito caro, está em custos de. Agora, como em dólar aumentou mais, na época que a gente comprou lá para o Pedro II, estava em torno de 16 mil, agora deve estar em torno de um pouquinho de mais, né? Ele tem a função de navegar pela internet, inclusive pode até pedir Uber através dele, porque ele não precisa estar necessariamente conectado com o computador, tá? E ele é muito, assim, muito bom. Porque, por exemplo, lá no NAPNE, né, que é lá no Pedro II, lá é ensino médio. Então, o volume de materiais são muitos, né? Português, matemática, filosofia, sociologia. E só tem eu no NAPNE que trabalha com Braille, com transcrição de Braille. Então, não dá tempo, às vezes, de transcrever tudo, né? E aí a linha Braille me ajuda muito, porque é o meu socorro. Porque para o aluno, os alunos que tem alunos lá, que o Pedro II ele tem convênio com o Instituto Benjamin Constant. Então, eles saem do ensino fundamental 2 e vão automaticamente para o Colégio Pedro II. Tem alguns alunos que não sabem ainda informática Braille, só trabalham com Braille. Por isso que é importante a gente também fazer esses cursos, para a gente ter essa oportunidade de ensinar esses alunos, né? E a gente, no NAPNE, eu faço esse trabalho também. Ao mesmo tempo de transcrever o material, eu tenho que pegar assim, uma aula que eles têm ou vaga ou no contraturno e ensinar esses leitores de tela que eu vou mostrar para vocês, tá? Oi, Clarice, pode falar. A minha dúvida é a seguinte: que o deficiente, que ele além de ser, né, cego, ele ter alguma limitação cognitiva, ele não vai ter como usar esse material, né? Então, a gente fala às vezes deficiente visual, mas às vezes existe o aluno que tem múltiplas deficiências, né? Ele tem mais de uma deficiência. E aí, essa é a questão de avaliar. Às vezes é capaz do aluno realmente não conseguir aprender o Braille, mas a gente tem que tentar. Fico pensando nessa geração que tem microcefalia, né? Que é uma geração que está entrando, que vai entrar na escola. Sim, então, aí é complicado, a gente tem que avaliar e ir devagarzinho. Às vezes o aluno não vai conseguir aprender o Braille, mas a gente tem que ir tentando. Eu tive a minha primeira experiência com aluno cego, eu até falei na outra aula, foi com a Letícia, e ela tinha uma deficiência intelectual muito séria, ela tinha 13 anos, estava no terceiro ano, não sabia, assim, às vezes até uma questão de parte do corpo dela, que, por exemplo, o Braille é muito importante, né? Você saber o que é um cima, o que é um baixo, o que é um meio, né? O que é direita, o que é esquerda, você estimular, além do tato, né?
as formas é muito importante também. E aí a gente não pode nunca pensar que é impossível. A gente pode ir tentando estimular. Por exemplo, eu tentava como... acabou que eu depois não... A gente acaba trocando de escola, né? E eu não acompanhei ela até o final. Acredito que até hoje ela ainda não tenha aprendido Braille. Mas eu tentava, por exemplo, estimular ela de outras coisas, de cheiro, ela sentir o que é áspero, o que é liso. Eu até dei o exemplo que a gente envolveu toda a escola, né? Então, a gente, para educação física, brincava muito, vamos jogar bola para o alto, onde é a cabeça? Ela gostava muito, apesar de ter 3 anos, ela era muito infantilizada devido à questão dela. Então, ela gostava muito de só escutar música de Xuxa. Então, a gente diz cabeça, onde é a cabeça? Onde é o ombro? Então, em cima, meio, embaixo. E assim, a gente vai tentando, né? Como eu falei também com a turma, assim, você fazer um curso de Braille, você não vai estar preparado para fazer uma alfabetização de Braille. Ele vai te dar um norte. Mas um curso, para você alfabetizar um aluno cego, você precisa de ter um curso de alfabetização em Braille. Então, é um curso grande que inclusive tem no Instituto Benjamin Constant, é presencial, ele é bem extenso, até porque a questão da alfabetização tem aquelas questões de cada professor construtivista, professor tradicional. Então, até nisso envolve a questão. Mas quando a gente recebe um aluno cego, assim, a gente tem que tentar se formar bastante, porque mesmo aquele cego que não tenha uma outra deficiência, ele também vai ser diferente. Eu não sei se está presente aqui, eu fui ver ainda há pouco, ela colocando isso, que o aluno era cego, mas ele não queria se reconhecer como cego. E aí ela trouxe as letras em alto grandes para ele não conseguir ver. Tem essas questões, entendeu? Tem muito aluno que não quer saber, não quer aprender Braille, né? E aí, assim, a gente tem que ir tentando conhecer o aluno, tem que ir tentando trazer estratégias para que ele se interesse. Então, e essa questão do aluno com resquício visual é muito complicado, baixa visão, porque eles não querem, muitas das vezes eles não querem ser considerados como cego, como deficiente visual, alguns não querem usar bengala. Eu não falei para vocês, a gente não tem oportunidade, mas, por exemplo, as bengalas, se vocês repararem, tem cores. A bengala verde é geralmente usada para baixa visão. A bengala vermelha, ela está querendo informar sobre a pessoa surdo-cega. E aquela amarelinha é normal, é para cego ou toda branca. Porque tem essas... A comunidade cega também pensou também em fazer essas coisas para você demonstrar para a população quando é baixa visão. E aí tem essa questão do baixa visão, não querer usar bengala às vezes. E aí é sério, porque às vezes ele não consegue enxergar direito e sofre um grave acidente. Teve um caso lá em São Paulo, por exemplo, que um rapaz entrou, pegou o elevador, foi no andar errado, foi tentar abrir a porta, né? A casa dele era a porta de uma outra pessoa lá, o cara deu um tiro nele. Houve um caso como esse que eu soube. Então, assim, há essas coisas de aluno com baixa visão que muitas das vezes eles não querem se assumir. E essa questão mesmo que a gente percebe da educação infantil, que os alunos um ajuda o outro, não tem muito preconceito. Foi do vídeo que eu passei semana passada. Mas, por exemplo, o ensino médio, eu percebo lá, né, eles ajudam sim. Mas você percebe que tem aquela coisa de, né, fica um pouquinho de vergonha, eles ajudam. Mas, assim, são barreiras que a gente, como papel como professor, a gente tem que quebrar, independente de ter aluno deficiente visual ou não. Tentar incluir dentro do nosso trabalho pedagógico uma brechinha para trazer isso aqui para a sala de aula. Mesmo na parte de livros também, né? Isso que você falou você faria, que está para vir muitos alunos aí, realmente. A gente se preparar para chamar alguém para ajudar a gente e trazer esses assuntos. Já tem esse material, então eu vou ler assim muito rapidinho, né? Que é a escrita de leitura denominada Código Braille, muita gente, né, confunde. Por que eu coloquei majoritariamente por pessoas cegas? Porque
que a maioria são pessoas cegas, mas baixa visão severa também utiliza o Braille. Tem alunos que a gente geralmente, até 36, a gente aumenta a fonte Arial, né, 24, mas que geralmente que usa para baixa visão, quando a gente não sabe qual é o tamanho da fonte que aquele aluno vai usar, a gente de preferência usa Arial. Eu falei na semana passada sobre a testagem, né, da gente testar, trazer textos com tamanhos de fontes diferentes. E aí, aquele aluno que passa de 32, 36, já é bacana a gente indicar a família para aprender o Braille. Procurar um Cadevisc, procurar uma FAQ e ele aprender. Porque para depois você trazer esse material muito volumoso, com letras muito grandes, vai atrapalhar o aluno. Né? Do mesmo jeito que se a gente for trazer também muito pequenininho. Né? Então, os símbolos são utilizados em diferentes áreas de conhecimento, língua portuguesa, tem a musicografia Braille, o código de matemática, química e informática. Né? Os cegos leem com a ponta do dedo indicador, depende se ele é destro, se ele não é destro. Tem vezes que ele pega o livro, tem cegos que eles pegam o livro, colocam de cabeça para baixo mesmo, mas lê normalmente, tá? Tati corrente. É claro que eles vão ler muito mais rápido que nós, videntes, mesmo quando aprende o Braille, né? Quando o aluno ele é bem alfabetizado no Braille. E os caracteres têm que ter uma dimensão, as medidas. Por isso que existem cegos que não gostam da reglete positiva, porque um ponto realmente é um pouquinho diferente, tá? Fora que quem aprende com a reglete tradicional, eles têm uma dificuldade. Porque, por exemplo, a gente vai ver... Então, eu vou falar um pouquinho para você daqui a pouco, para vocês não confundirem. Então, a célula Braille é o espaço retangular, que aqui está representado grande. Mas, na verdade, é como eu mostrei para vocês. Esses espacinhos é cada espaço retangularzinho. A gente lê do alto para baixo, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Superior 1, 4, 2, 5 e 3, 6 inferior. Tá? E aí, às vezes vocês vão ler que a combinação dos seus pontos pode formar 63 sinais. Por que a gente coloca também 64? Porque às vezes um espaço vazio indica alguma coisa. Eu coloquei as dimensões da célula Braille, mas né, isso é mais para quem vai fazer concurso, não é importante. Então, cada letra em tinta equivale a uma configuração desses 6 pontos. Então, eu dei exemplo da palavra sim, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a minha célula Braille. Por que eu pedi para vocês separarem Vocês estão aí com o material que eu pedi da casca de ovo? Eu separei aqui. Eu não consegui, não. Caixinha e tampinha de pet, né? Isso aí. O que você pode estar espelhando para vocês aí? Tá? Tá espelhando? Esse é o problema. O 1, 2, 3, vamos voltar? Opa, acho que eu fui para frente. Então, nessa caixinha que vocês tiverem aqui... Ixi, meu Deus, espera aí. Bom, vocês podem colocar com aquela caneta de retroprojetor do lado esquerdo. Ponto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Do lado direito, 4, 5, 6. Então, assim, eu vi uma oficina muito bacana que ele falou isso, olha, por isso que eu até botei para vocês ali, pode usar bolinha de papel, pode usar limão, pode usar tampinha, pode usar brigadeiro também, depois come o brigadeiro, que é uma delícia. Então, cada letra, ela é composta, né, por um ponto que está em alto relevo. Assim que o cego ele vai ler. Ele vai sentir ali o alto relevo. Né? Então, a palavra sim, se vocês perceberem aí, a letra S, 2, 3 e 4, né? O I e o M. O I é o 2, 4 e o M, 1, 3 e 4. Tá?
Então, eu representei para você o S, tá? Para não ficar complicado para você, aí representei o D. E aí, eu quis dizer sobre a ordem Braille, que eu queria mostrar para vocês. O Louis Braille, ele fez, né, pelo que vocês viram lá no histórico, ele pensou, ele melhorou, né, inspirado lá no Charles Barbier, e ele pensou o Braille em 7 séries. Primeira série. A primeira série, todos os pontos são superiores, ou seja, não tem ponto nem 3, nem 6. Então, e a primeira série vai de A até J. Ó, vocês estão vendo aí, A, B, C, D, E, F, G, H e J, tá? E o que acontece? A primeira série é uma das mais importantes, porque ela vai se basear nas outras séries e ela também vai fazer o número em Braille. Mas espera aí, olha, como é que eu vou saber ela no texto que é uma letra ou um número? Se vocês viram já o material que eu disponibilizei para vocês, a gente tem um ponto exclusivo, são pontos exclusivos de Braille, que é a letra maiúscula, que é 4, 6, e tem vários, né? Tem asterisco e o sinal de número, que é o ponto 3, 4, 5, 6, tá? Então, vocês podem perceber aí, na primeira série aí, a primeira letra que está aí é o ponto 1. Dá para perceber que ela está um pouquinho mais escura? Dá. Então, letra B, 1, 2. Letra C, 1, 4. Letra D, 1, 4, 5. Tá dando para vocês perceberem? Se alguém tiver com alguma dificuldade, eu mostro aqui. Porque aqui é uma celinha, ó. A gente pode depois fazer com os alunos, tá vendo? Ó, que eu tô mostrando agora aqui na câmera. Papelão. A gente pega papelão também, sempre usando o contraste, preto com branco, ou amarelo com preto, por isso que vocês perceberam no slide lá, para quê? Para baixa visão, tá? E pode também fazer, como eu trouxe para vocês, se vocês quiserem fazer, quem trouxe o material acompanhar aí, pode fazer também, ponto 1, tá? Esse aqui é aquele materialzinho que a gente pode, aquele bombonzinho, esqueci o nome, Ferreiro Rocher, também pode fazer. O ideal, quando você vai trazer isso aqui para a escola, o meu não está cortado direitinho, que eu fui fazer hoje, mas pode pintar com preto ou azul royal e usar sempre, por exemplo, a bolinha com esse contraste. Azul royal com amarelo, preto com amarelo, preto com branco, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Na segunda série, tem uma regrinha. A segunda série repete a primeira série, porém acrescenta no ponto 3. Reparem só, a letra K. A letra K é o ponto 1, lá que é igual a, eu só botei o ponto 3. Então, a letra K é 1, 3. A letra L repete-se a primeira série, que é o B, ou colocando o ponto 3. A letra M, eu repeti o quê? O C, acrescentei o ponto 3. Ok? E por aí vai, na segunda série. Terceira série. Por isso que eu falei que a primeira série é muito importante. Vai se basear na primeira série, porém acrescentando os pontos 3 e 6. Então, a letra U, ó. Eu repito a letra A lá em cima, pontinho 1. E eu vou acrescentar o ponto 3 e o ponto 6. Então, letra U, 1, 3 e 6. E a gente sempre vai do menor para o maior. O V, que depois, quando vocês fizerem, é como se fosse o sinal de número ao contrário. É como se fosse um L, olha o V aí. É o ponto 1, 2, 3 e 6. A letra X, 1, 3, 4 e 6. Vocês podem ver? Se vocês repararem lá na letra C, reparem na letra C, que só acrescentou ponto 3 e 6. A quarta série, aí eu vou ter que diminuir um pouquinho só para mostrar para vocês. A quarta série, eu vou repetir o ponto 1, a primeira série, que eu falei para vocês que é a mais importante,
porém acrescentando só o ponto 6. Ok? Então, eu fiz lá o ponto 1 e aí fiz o ponto 6, que é o quê? A letra A com o circunflexo. Aqui já começa as letras acentuadas. Então, a quarta série, aí vem a letra E com circunflexo. Ponto 1, 2 e 6. Tá? A quinta série, ela também vai se basear na primeira série, porém a gente chama de rebaixado. A gente rebaixa aquele ponto da primeira série. Então, a letra A não era o ponto 1, ele vira o ponto 2, que na verdade aí representa a vírgula. Tá? Aí vem o ponto e vírgula. É como se fosse a letra B, porém rebaixando. Rebaixa o ponto, põe o ponto inferior. Ok? E aí a C, a D, tá bem? A sexta e a sétima série já é diferente. Primeiro que ela não tem 10 caracteres, tá? E né, não vai corresponder a essa questão aí dessa lógica do Louis Braille. O que eu partilhei com vocês? O alfabeto Braille é muito tranquilinho. Até quem criou esse aplicativo aí, esse Flávio Joaquim. Ele tem vários joguinhos de inclusão no eFuturo que ele fez, que é da plataforma dele lá. Então, basta eu jogar aqui na tecla a letra A, ó, ponto 1, B, 1, 2, tá? G, tá bacana? Vocês podem, por exemplo, quando for trabalhar com seus alunos, quem tem sala de informática, por exemplo, eles vão adorar participar de um joguinho como esse. Aí vai apresentando o alfabeto. Tem também o Braille da USP, e depois eu vou partilhar com vocês também, que também é bem bacana. Ele vai ensinando ponto a ponto. E aí tem a brincadeira da forca. Ih, será que para mim vai ficar bloqueado agora? Para mim não ficava, não. Professora, a da forca eu não consegui porque apareceu no meu notebook um bloqueio. Aí eu não sei se eu não tenho algum programa ou não sei por que eu não consegui. Tem que fazer igual que eu estou fazendo aqui agora. Tem que permitir, ó. Vocês viram agora na minha tela aí que não me permitiu de início? Sim, vou olhar com atenção. Vocês depois têm que... Às vezes aparece bem aqui, ó. Aí vocês têm que autorizar o cookiezinho, tá? E aí tem o joguinho da forca. Vamos aí, fala uma letra aí pra mim. Vamos jogar aí. Fala aí uma letrinha. Inventado pelos chineses. F. Então vamos lá. Ó, vou primeiro na F. A F, quem não tá com a colinha aí, ó, eu tenho uma colinha aqui, ó. Mas tem também, vocês podem abrir a colinha no computador de vocês. Então, letra F. Quem abriu aí? Fala pra mim. Ó, letra F, ponto 1. Qual é a letra F? Ponto 1, 2 e 4. E 4. Muito bem. Ih, não é letra F agora. Vamos lá. Quem falou P? Alguém falou P. Letra P. Vamos lá. 1, 2, 3 e 4. E aí, ó. A tirada foi boa. Vamos lá, mais quem? Fala uma letra aí. Acho que é A. Letra A. Então, letra A, ponto 1. E aí, ó, vambora. Outra letra. Ó. Letra O. 1, 3 e... Alguém quer arriscar aí, falar os pontos? 5. 1, 3 e 5. Muito bem. 1, 3 e 5. Ih, não tem letra O. E agora? Vambora. Mais outra letra, gente. Letra E. Quem quiser arriscar aí, quer arriscar? Letra E. Quais são os pontos, por favor? 1 e 5. 1 e 5. Aqui, ó. Letra E. Que quando a gente vai escrever na reglete, é o contrário de I. Então, a gente pega essa manha, entendeu? Quando a gente quer escrever E, a gente escreve I. Quando a gente quer escrever I... E agora? Será que alguém já sabe qual é a palavra?
L. L, ó. 1.2.3, tá? Entrei no Braille Fácil. Eu vou vir aqui, vou abrir o que eu fiz. E olha como é que fica no ponto negro em Braille, tá? Então, a gente trabalha, por isso que dá sim para a gente aprender o Braille também à distância. E, inclusive, cegos também, mas aí tem que levar o material em alto relevo, mandar via correio. Aí eu queria mostrar para vocês, olha o que a gente pode fazer também, ó. Gráficos e tabelas, ó. Eu fiz um gráfico, uma tabela aqui, tá vendo? Ó, animais, parará. Olha como é que fica no Braille Fácil. Ó que legal a tabela. Ó, o gráficozinho, tá vendo? Tem os números, ó. As letras dos animais aqui que eu tô usando. E aí, por isso que é importante a gente trabalhar bastante forma também. Porque antigamente não se trabalhava muita forma com pessoas cegas. E aí, nessa feira que eu falei para vocês, tinha um equipamento lá que você desenhava na caneta. Por exemplo, eu desenhei um morango. E aí, tinha um tipo de plástico que passava, e esse morango ficou em alto relevo. E aí o professor pode mostrar a forma lá na hora para o aluno. Mas, por exemplo, a amiga minha que estava lá cega, ela não conseguiu reconhecer. Por exemplo, o sol a gente faz aquele desenho, né? E as listrinhas retas. Então, assim, a gente trabalhar essas coisas, por exemplo, quando a gente for trabalhar cor quente, cor fria, a gente traz alguma coisa associada para o aluno. O amarelo não é cor quente, mas peraí, ele não vai ver, é complicado a gente falar. Mas a gente traz alguma coisa para associar, tá? Eu queria mostrar rapidamente para vocês também essa ferramenta, o Braillendo. Vou mostrar o Braillendo rapidinho, que a Daniele já até falou para mim no início aí, né? Eu vou escrever... com vocês. Estou feliz de estar com vocês. Eu escrevo aqui. Pronto. Ele já sai para mim no Braille negro, tá? Então ele é muito mais fácil, né? Se eu for escrever Clarice, ó. Então, para vocês verem a letra maiúscula, né? Que é a diferença da minúscula para maiúscula, que vocês viram, tá? E é muito mais fácil trabalhar para aprender o Braille negro. Vocês podem treinar bastante, tá? Com Braillendo, é muito bacana. Inclusive, às vezes, tem alguns caracteres que fica difícil para eu fazer no Braille Fácil, eu jogo no Braillendo, copio e colo e jogo lá. E aqui, ó, eu vou fazer grande, eu escrevi Clarice. Ó, joguei no negrito. Vou jogar Arial, que sempre eu gosto de Clarice. Se eu for, ó, pegar e mudar a fonte para o Sim Braille, o que aconteceu comigo? Ele escreveu C, ele escreveu L, ele escreveu A, escreveu R, o I, o C e o E. Porém, o que ele errou aqui para mim? O que ele não fez para mim aqui? Ele não fez a letra maiúscula, que é o 4-6. Então, se eu for escrever Clarice, tá, né? No caso, se eu fosse escrever no português, estaria errado, porque eu não fiz com letra maiúscula. E aí, qual é a manha que você acaba pegando nessa questão de usar o Sim Braille no Word ou no bloco de notas? Tem alguns, eu jogo o ponto final na tecla onde ficam os números e ele faz o ponto 4-6, que é a regra que a gente utiliza para fazer letra maiúscula. Quando a gente vai escrever uma letra maiúscula, por exemplo, SOS, que são siglas a gente sempre tem que escrever como?
em caixa alta, né? É. Maiúscula, não é isso, gente? Então, a regra para o Braille, toda vez que eu for demonstrar que as demais letras serão maiúsculas, eu jogo 46461. 4646 SOS, ok? E aí, número. Se eu for escrever hoje, que é a data dia 26, tá vendo? Não vai dar certo aqui no SimBraille. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o sinal de número, que para fazer no SimBraille é hashtag. E aí o 26 é bem... Lembra que eu falei que a primeira linha é a primeira série que vai corresponder ao número? A letra B é o 2. Então eu vou fazer o B, 20, e 6 seria o quê? Seria a Letra F. F, muito bem, obrigada. Letra F. Então, vou lá, joguei a letra F, ficou 26, tá? É isso que acontece. Qual é a dificuldade aí também? A questão do ponto. Eu não consegui achar qual tecla que eu posso usar o ponto aqui. Então, quando eu quero usar, por exemplo, o número 1000, eu uso brailleando, por quê? Porque eu já posso jogar o ponto aqui. Aí ele vai fazer para mim, porque o ponto é ponto 3. Ou se eu for fazer a vírgula. Tá? Então, o sinal de número, vocês estão conseguindo ver? Ponto 3. Eu queria agradecer a presença de vocês. A gente tem um espaço lá de dúvidas. Eu quero que vocês fiquem à vontade. A gente tem mais uma... Eu vou disponibilizar para vocês o formulário amanhã, que é um formulário de atividade da parte 4, que é a parte do Braille. É só específico do Braille, que o quiz a gente fez sobre o que a gente usa para escrita. E agora eu vou disponibilizar amanhã. Vocês têm ainda até a outra semana para fazer. Peço para vocês também, quem ainda não fez atividade 1 e 2, também fazer, que vai ter um tempinho. E vai disponibilizar também a partir de amanhã a avaliação do curso. Que é muito bacana a opinião de vocês, para ver o que a gente tem que melhorar, o que a gente pode fazer, tá? E pode ser que também no mural eu coloque alguma coisa para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao Braille, quiser alguma dica, a gente pode também tentar marcar se der algum encontro durante esses últimos diazinhos aí. Se for muito difícil a gente trocar pela plataforma ali, tá? Eu quero que vocês tenham gostado, espero, fiz com muito carinho. Até no formulário vocês vão ver que eu fiz uma brincadeirinha, né? Que eu botei lá uma frasezinha lá brincando com vocês, tá? É isso, fico muito contente de vocês estarem participativos até o final. E se alguém tem alguma dúvida antes da gente encerrar? Não. Não. Agora não sei depois, né? Qualquer coisa, às vezes eu Na hora da tarefa que a gente vai saber. Eu vou já disponibilizar, talvez até hoje mesmo, para você, já está prontinho. Só que eu só vou dar uma última olhadinha para vocês verem que a gente tem que ter atenção nos pontinhos, a gente tem que conferir para não mandar nada inadequado errado para vocês. E esse está bem curtinho também, mas qualquer dúvida vocês podem me chamar, ou por e-mail, ou pela própria plataforma mesmo, tá bom? Quero dizer que, assim, estou muito feliz de estar com vocês aqui, tá? De ter conhecido vocês. Eu até falei com o pessoal no primeiro dia de aula que, assim, a gente tem que dar curso lá no CTA, a gente já conhece as professoras de sala de recursos, e, assim, essa pandemia, essa aula à distância, né, que a gente está tendo, esse ensino remoto, foi bom que vocês, professores regentes também, pedagogos, coordenadores, estão aqui com a gente, né? Que a gente às vezes não tem a oportunidade de se conhecer nas reuniões de educação inclusiva. Então, são colegas aí da rede que a gente conhece e faz mais amizade. Então é isso. Gente, um grande beijo para vocês. Beijo para todo mundo. Tchau. Boa tarde.